Você está prestes a conhecer uma casa de alto padrão aqui no Alphaville 3. Uma casa recém-construída com 3 suítes pronta para morar. Área gourmet completa para dias de lazer para você e sua família. Tudo isso com a tranquilidade de estar em meio à natureza. Por R$1.500.000 essa casa pode ser sua. Agende logo uma visita com a Sueli Imóveis.